Querido, você já chegou em casa? Após um dia longo e exaustivo de trabalho, Victoria mal conseguia se manter em pé. Seu marido não estava, mas ao entrar no banheiro, um leve sorriso surgiu em seus lábios. Uma banheira quente, cheia de espuma, a esperava, acompanhada de uma bandeja com frutas frescas. Mas no instante em que seus dedos tocaram a água, uma lembrança surgiu de repente. As palavras da cartomante naquela manhã, que ela havia descartado. Um homem amado e um banho quente. O veneno mais doce. E naquele instante, ela sentiu. Victoria Romanova sempre acreditou em contos de fadas, naquelas histórias em que uma menina encontra seu príncipe e vivem felizes para sempre. Seu príncipe era Maxim, alto, cabelos escuros, olhos cor de avelã penetrantes, que antes a olhavam com uma ternura capaz de tirar-lhe o fôlego. Na escola, quando ainda era uma aluna tímida da 9ª série e ele um veterano admirado por todos, Victoria se apaixonou. Silenciosa, desesperadamente. Memorizava cada palavra que ele dizia, cada olhar, cada sorriso que oferecia aos outros. Mas naquela época, ele nem sequer sabia que ela existia. 5 anos se passaram desde a formatura. Victoria concluiu a faculdade, encontrou trabalho como garçonete em um pequeno café no centro da cidade e quase aceitou que seu amor de adolescência permaneceria apenas uma lembrança distante. E então, um milagre aconteceu. Ela viu Maxim novamente em uma tarde chuvosa de outono, enquanto voltava para casa após um turno longo. Ele estava parado no ponto de ônibus, encharcado até os ossos, com expressão perdida e cansada. Victoria o reconheceu instantaneamente, embora ele tivesse mudado. Parecia exausto, envelhecido, como se a vida tivesse passado por cima dele como uma máquina pesada. «Maxim!» chamou, hesitante, aproximando-se. Ele ergueu os olhos, a surpresa brilhando em seu olhar. «Nós estudamos na mesma escola, não é?» perguntou ele. «Sim», respondeu ela sorrindo com o coração acelerado. «Nunca imaginei te ver aqui. Sou a Vika.» Começaram a conversar. Maxim contou sobre sua vida. Como havia construído um negócio de sucesso, se casado, comprado uma casa, e como tudo desmoronou depois. Sua esposa, Verônica, não era a mulher que ele acreditava conhecer. Traiu-o, tramou pelas suas costas e, eventualmente, com manipulação habilidosa, tomou tudo: a casa, o negócio, o carro. Maxim ficou sem nada, desiludido, vazio, traído. «Eu simplesmente não consigo entender como tudo aconteceu», disse ele, e Victoria viu a dor em seus olhos. «Eu realmente acreditava que a amava, que ela me amava. Mas, no fim, eu não passava de um meio para que ela enriquecesse.» Victoria ouviu, e seu coração se apertou de compaixão. Quis abraçá-lo, confortá-lo, dizer que tudo acabaria bem. E ela fez exatamente isso. Daquela noite em diante, começaram a se encontrar. Victoria o apoiou, ajudou-o a se recuperar emocionalmente e devolveu-lhe a esperança. Ele conseguiu um novo emprego, voltou a sorrir e 6 meses depois fez o pedido. «Vika», disse ele, ajoelhando-se diante dela, «você foi a única que permaneceu ao meu lado quando eu estava no meu pior momento. Quero passar o resto da minha vida com você.» Ela disse sim sem hesitar. Naquela época, Victoria acreditava que, ao tirar Maxim da escuridão, ela havia conquistado seu amor para sempre, que ele permaneceria grato, que seriam felizes juntos. Mas a realidade se mostrou bem diferente. 2 anos haviam se passado desde o casamento, e Victoria cada vez mais se pegava pensando que algo havia dado terrivelmente errado. Maxim havia se tornado distante e frio novamente, como se uma parede invisível tivesse surgido entre eles. Mal falava com ela, passando horas olhando para o celular ou encarando o vazio, perdido em seus pensamentos. E, há 1 mês, ele perdera o emprego. Desde então, a atmosfera no pequeno apartamento havia se tornado quase insuportável. Aquele dia, em particular, se mostrava especialmente difícil. O café estava lotado. Um grupo barulhento de estudantes, vários empresários impacientes pressionando para que ela acelerasse os pedidos, e um casal de idosos sem conseguir decidir a sobremesa.
Victoria corria de mesa em mesa tentando agradar a todos, e ao meio-dia sentia-se completamente exausta. Quando finalmente chegou seu intervalo, ela praticamente caiu no pequeno sofá da sala de descanso, fechou os olhos e respirou fundo. Precisava ligar para Maxime. Talvez hoje ele estivesse de melhor humor. Talvez pudessem conversar como pessoas normais, sem tensão, sem ressentimentos silenciosos. Victoria pegou o celular no bolso do avental e discou o número dele. Os toques se estenderam, intermináveis, mas Maxime não atendeu. O primeiro toque, o segundo, o terceiro, o quinto. Ela apoiou o celular no colo e encarou a parede. Mais uma vez. Ele estava ignorando sua ligação. O que estava acontecendo com Maxime? Por que ele havia mudado tanto? Como aquele homem que um dia a olhara com gratidão e ternura, agora a evitava como se ela fosse a origem de todos os seus problemas. Ei, o que está acontecendo com você? A voz de Helena trouxe Victoria de volta aos pensamentos. Ela levantou os olhos. Helena estava na porta da sala de descanso, a preocupação suavizando suas feições. Eram amigas desde a escola. Helena sempre estivera ao seu lado, nos momentos de alegria e nos de tristeza. Agora trabalhavam no mesmo café e costumavam passar os intervalos juntas. Você parece realmente distraída hoje, continuou Helena, sentando-se ao lado de Victoria no pequeno sofá. Toda tensa. O que aconteceu? Victoria ergueu os ombros, dando de ombros de forma impotente, procurando as palavras certas. Não sei. É que... Ela lançou um olhar para o celular apoiado no colo. Tudo parece errado de alguma forma. Vocês brigaram? Você e o Max? Perguntou Helena, suavemente. Não, respondeu Victoria, balançando a cabeça. Ou melhor, nós mal brigamos mais. Ele só está... diferente, quieto, distante, frio. Quase não conversamos. Antes, ao menos, perguntava como havia sido meu dia. Demonstrava interesse. Mas agora... Ela exalou, trêmula. Agora ele só fica ali, olhando para o celular ou vai para outro cômodo. E quando tento falar com ele ou me ignora ou se irrita. Helena suspirou e colocou uma mão reconfortante no ombro de Victoria. Não é de se surpreender, Vika. Helena falou baixinho com a voz cheia de compreensão. Você disse que ele foi demitido. Para o orgulho de alguém, especialmente de um homem, isso é um golpe sério. Começar de novo, procurar emprego. É muita pressão. Ele pode estar sobrecarregado e não saber como lidar com isso. Eu entendo, Lena. Victoria sussurrou, sentindo lágrimas ameaçando cair. Mas eu não tenho culpa de nada disso. E ainda assim ele age como se tivesse. Como se tudo fosse minha responsabilidade. Eu tento apoiá-lo, digo a ele que vamos superar tudo juntos, mas parece que não faz diferença. Ele nem atende minhas ligações. Ela silenciou, lutando para conter o choro. Helena envolveu seu ombro com um braço protetor. Escute, minha querida, disse ela suavemente. Homens podem ser assim. Quando estão machucados, eles se fecham. Ficam irritadiços, difíceis de lidar. Isso não significa que pararam de te amar. Eles simplesmente precisam de tempo para reencontrar o equilíbrio. Converse com ele esta noite. Com calma, sem acusações. Diga que você está ao lado dele, que vocês vão enfrentar isso juntos. Tenha paciência. Victoria assentiu, enxugando os olhos. Você tem razão. Eu só... Estou com medo, Lena. Medo de perdê-lo. Esperei tanto por isso, por nós, por estarmos juntos, por amá-lo. E agora que ele está aqui, sinto que ele está escorregando pelos meus dedos, como se eu fosse novamente aquela menina da 9ª série, olhando para ele de longe, incapaz de alcançá-lo. Não diga isso, respondeu Helena firme. Você não é mais aquela menina. Você é a esposa dele. Vocês passaram por tanta coisa. Foi você quem o tirou da escuridão depois do divórcio com a Verônica. Ele se lembra disso, tenho certeza. Ele só está passando por um momento difícil. Dê espaço a ele. Victoria quis acreditar nas palavras da amiga, mas a ansiedade apertava seu peito como um nó. Ela assentiu e tentou esboçar um pequeno sorriso. Obrigada, Lena,
De verdade, eu não sei o que faria sem você. Ah, vá! Sorriu Helena suavemente. Para que servem as amigas, se não para estar ao seu lado quando as coisas ficam difíceis? Vamos. Vamos tomar um café rápido e voltar ao trabalho. Você vai se sentir melhor. Elas caminharam até a máquina de café, e Helena preparou 2 xícaras de café forte e perfumado. Victoria pegou a sua, deu um gole e sentiu o calor se espalhar pelo corpo. O café estava bom. Ela fechou os olhos, saboreando aquele breve momento de paz. Sabe, disse Helena depois de uma pausa, eu vi o seu Maxim ontem. Os olhos de Victoria se abriram imediatamente. Onde? No centro da cidade, perto do shopping. Ele estava parado na entrada, falando ao telefone. Parecia, não sei, tenso. Pensei em cumprimentá-lo, mas ele parecia tão absorvido na conversa que não quis interromper. Com quem ele falava? Victoria perguntou, a voz presa na garganta. Como eu ia saber? Helena deu de ombros. Não ouvi nada. Só notei que ele parecia sério. Talvez fosse algo sobre o trabalho? Sugeriu Victoria, mas sem convicção. Por dentro, porém, ela sentia que algo estava errado. Maxim não mencionara nenhuma ligação importante, nenhuma reunião. Na verdade, mal conversava com ela sobre qualquer coisa ultimamente. O pensamento apertou ainda mais seu coração. Vika, não comece a se perder em pensamentos, disse Helena, ao notar a expressão preocupada da amiga. Talvez ele simplesmente não queira te sobrecarregar com os próprios problemas. Os homens fazem isso, murmurou Victoria baixinho. Acham que estão nos protegendo ao guardar tudo para si? Ou ao esconder algo? Não vá por esse caminho, respondeu Helena, firme. Você está se afundando. Converse com ele hoje à noite. Tudo fará sentido depois disso. Elas terminaram o café e voltaram para o salão do café. O restante do turno passou rápido. Victoria tentou se concentrar no trabalho, sorrir para os clientes, entregar os pedidos com rapidez e cortesia. Mas seus pensamentos continuamente voltavam para Maxim. Quando o expediente finalmente terminou, Victoria trocou de roupa, se despediu de Helena e saiu do café. O ar da noite estava fresco, o céu coberto por nuvens cinzentas e densas. Normalmente ela pegaria o ônibus para chegar em casa mais rápido, mas naquela noite escolheu caminhar. Precisava de tempo para pensar, para se recompor antes de falar com o marido. Ela caminhava pelas ruas familiares, perdida em seus pensamentos. Quando foi que tudo deu errado? Em que momento o relacionamento deles começou a desmoronar? Será que ela deixou passar alguma coisa? Perdeu algum detalhe crucial? Ou tudo isso era inevitável? Ela parou no semáforo e olhou para o celular. Nenhuma mensagem de Maxim. Nada. Suspirou e continuou andando. Talvez Helena estivesse certa. Talvez ela precisasse apenas ser paciente e esperar que esse período sombrio passasse. Afinal, ela o amava. Ainda o amava tão profundamente quanto quando o viu pela primeira vez no corredor da escola, pensando que ele era o garoto mais bonito que já tinha visto. Mas, no fundo, Victoria sentia que não se tratava apenas do trabalho. Algo mais estava acontecendo. Algo que Maxim não contava a ela. E aquele segredo a aterrorizava mais do que qualquer outra coisa. Ela chegou ao prédio, subiu até o 3º andar e parou diante da porta, controlando a respiração. Ela entraria e eles conversariam. Ela diria que o amava, que poderiam enfrentar qualquer coisa juntos, que dinheiro ou sucesso não importavam. Só ele importava. Talvez isso fosse suficiente. Talvez, finalmente, ele se abrisse e eles voltassem a estar próximos novamente. Victoria respirou fundo, inseriu a chave na fechadura e empurrou a porta. Uma música alta ecoava pelo apartamento. Ela entrou no corredor, tirou o casaco e seguiu em direção à cozinha, onde uma luz quente brilhava e uma melodia alegre tocava. Na soleira da porta, Victoria congelou. Maxim estava ao lado do fogão, mexendo algo na frigideira. Vestia roupas confortáveis, o cabelo levemente bagunçado, e um sorriso suave brincava em seus lábios. Um sorriso
Victoria não o via sorrir há tanto tempo que, por um instante, ela simplesmente ficou parada, sem acreditar nos próprios olhos. Maxime se virou e a percebeu. Seu sorriso se alargou. "Olá, querida", disse ele, aproximando-se e depositando um beijo em sua bochecha. "Como foi seu dia?" Victoria ficou boquiaberta. Aquilo era tão inesperado, tão diferente da atmosfera dos últimos dias, que ela não conseguiu encontrar a voz de imediato. "Estou muito cansada", conseguiu dizer finalmente, forçando um pequeno sorriso. Maxime assentiu, ainda sorrindo, e voltou ao fogão. "Decidi preparar o jantar. Achei que você iria gostar. Seu favorito, frango com legumes." Victoria o observava, e algo como esperança começou a despertar dentro dela. Talvez as coisas não fossem tão desesperadoras quanto pareciam. Talvez ele realmente estivesse tentando consertar o que estava quebrado. Talvez aquela noite pudesse se tornar um ponto de virada. "Você parece feliz", disse cuidadosamente, com medo de quebrar aquele frágil clima. "Conseguiu encontrar um emprego?" Maxime se virou abruptamente. O sorriso desapareceu do rosto como se nunca tivesse existido. Seus olhos escureceram. "Você voltou a falar sobre trabalho", disse, a voz repentinamente fria. Victoria sentiu algo apertar dolorosamente dentro de si. "Não, de novo não. Não, eu só... Não consegui encontrar um", interrompeu, a irritação transbordando em seu tom. "Está satisfeita agora? Ainda sou o mesmo fracassado desempregado e patético. Eu só queria fazer algo agradável para você, fazer pelo menos uma coisa certa, mas aparentemente não deveria me incomodar. Agora perdi completamente a vontade." Ele desligou o fogão, jogou a toalha sobre a mesa e enxugou as mãos com um gesto brusco e ríspido. Victoria deu um passo à frente, estendendo a mão. "Max, eu realmente aprecio que você tenha querido preparar o jantar", disse suavemente, tentando abraçá-lo. "Eu realmente aprecio." Mas Maxime se afastou, como se seu toque tivesse se tornado indesejado. "Não precisa", disse com dureza. "Eu só queria esquecer, nem que fosse por um instante, que me tornei alguém que todos rejeitam. E você estragou até isso." Ele se virou abruptamente e saiu da cozinha. Um momento depois, Victoria ouviu a porta do quarto bater com força. Ela permaneceu ali, sozinha, enquanto as lágrimas finalmente escorriam pelo seu rosto. Não tinha mais forças para discutir, lutar ou se defender. Maxime era um mestre manipulador. Sabia exatamente quando ser terno e quando se fazer de vítima, e usava essa habilidade para fazê-la se sentir culpada, mesmo quando ela não havia feito nada de errado. Secando as lágrimas, Victoria se aproximou do fogão e olhou para o frango parcialmente cozido. Terminou de preparar o jantar, mas não conseguiu se alimentar. O apetite havia desaparecido. Guardou a comida na geladeira, apagou a luz da cozinha e caminhou até a sala. Dormir ao lado de Maxime depois de uma briga daquela magnitude era impossível. Victoria pegou um cobertor do armário, estendeu-o no sofá e deitou-se, olhando para o teto. O sono não vinha. Seus pensamentos giravam em círculos, recusando-se a descansar. Talvez ela realmente estivesse fazendo algo errado. Talvez precisasse ser mais paciente, mais compreensiva. Mas até quando seria possível suportar isso? Até quando poderia continuar atravessando esse campo minado, com medo de dizer uma palavra errada? Victoria fechou os olhos, tentando adormecer, mas toda vez que parecia que iria conseguir, o rosto de Maxime surgia diante dela, ora sorridente, ora frio e furioso. E ela já não conseguia mais distinguir qual desses rostos era o verdadeiro. Ela despertou com a luz fraca da manhã, entrando pelas cortinas semi-abertas da sala. A cabeça latejava, como se tivesse levado um golpe de martelo. Forçou os olhos a se abrirem e tentou focar no teto. O corpo pesado, dormente e os pensamentos embaralhados em confusão. Virando a cabeça, Victoria olhou para o relógio. 7 horas da manhã. Era hora de se levantar e se preparar para o trabalho. Ela se ergueu devagar do sofá, cada músculo protestando contra o movimento.
A noite havia sido terrível. Ela quase não dormira, revirando-se no estreito sofá à procura de conforto, ou deitada imóvel, olhos abertos, repetindo mentalmente a discussão da noite anterior. O cansaço do dia anterior não havia diminuído, apenas se multiplicara. Victoria entrou no banheiro, jogou água fria no rosto numa tentativa fraca de se reanimar e olhou seu reflexo no espelho. Suspirou. O rosto pálido, olheiras profundas sombreando seus olhos, e o olhar sem brilho algum. Parecia exausta, como se tivesse passado a noite não em casa, mas sob a chuva fria da rua. Após o banho, sentiu-se um pouco melhor. Vestiu o uniforme de trabalho, escovou o cabelo e prendeu-o num rabo de cavalo. Então, caminhou silenciosamente até o quarto e abriu a porta com cuidado. Maxim dormia, estirado sobre a cama, coberto apenas até a cintura. O rosto calmo, relaxado, a respiração profunda e regular, e um leve sorriso parecia brincar em seus lábios. Victoria permaneceu na porta, observando o marido. Naquele instante, ao vê-lo em paz, sentiu um pequeno arrependimento. Talvez ela tivesse exagerado na noite anterior. Talvez sua pergunta sobre o trabalho tivesse sido inoportuna. Talvez ela tivesse colocado pressão demais sobre ele, nunca lhe dando espaço para respirar, lembrando-o constantemente dos problemas. Maxim já estava aflito com a perda do emprego, e suas palavras apenas haviam pesado ainda mais sobre seus ombros. Uma onda de culpa apertou seu peito e ficou presa em sua garganta. Victoria fechou a porta do quarto silenciosamente e dirigiu-se à cozinha. Sentiu que precisava, de alguma forma, consertar as coisas, amenizar a dor que talvez tivesse causado. Abriu a geladeira, pegou ovos, pão e manteiga e rapidamente preparou seu café da manhã, ovos mexidos e uma torrada com geleia. Sentou-se para comer, mas o alimento parecia sem gosto, como se fosse papelão. Forçando-se a terminar, lavou com um gole de chá e se levantou da mesa. Victoria caminhou até o pequeno bloco de notas que sempre pendia na geladeira, arrancou uma folha e pegou uma caneta. Pausou por um instante, procurando as palavras certas, e então escreveu: "Meu amor, me perdoe. Eu nunca quis te aborrecer. Por favor, não fique bravo. Você é o melhor." Ela prendeu o bilhete na geladeira com um ímã, onde Maxim certamente o veria ao acordar. Depois, pegou sua bolsa, vestiu a jaqueta e saiu do apartamento. Lá fora, o ar estava frio. O céu coberto de nuvens cinzentas, pesadas com a promessa de chuva. Victoria estremeceu levemente, apertou a jaqueta contra o corpo e seguiu em direção ao ponto de ônibus. No caminho para o trabalho, revivia mentalmente a noite anterior, repetindo cada momento. Maxim havia ficado tão feliz quando ela chegou em casa, preparando o jantar, sorrindo, e por um instante, Victoria realmente acreditou que tudo finalmente começava a se consertar. Mas uma única pergunta, apenas uma, aparentemente inocente, foi suficiente para destruir tudo. Talvez ela precisasse aprender a segurar a língua, escolher melhor as palavras. Talvez então Maxim voltasse a ser o homem que fora. O ônibus chegou, e Victoria afundou em um assento junto à janela, olhando sem foco as ruas que passavam. Sentiu-se vazia, como se um abismo negro tivesse se aberto dentro dela, drenando toda a sua força e emoção. Tudo o que queria era voltar para casa, se enfiar na cama e dormir o dia inteiro sem pensar. Mas precisava trabalhar. Contas não se pagam sozinhas, e naquele momento dependiam inteiramente de seu salário. O café a recebeu com seu barulho familiar e ritmo acelerado. Victoria trocou de roupa, vestiu o uniforme, amarrou o avental e entrou na área de atendimento. O dia prometia ser tão exaustivo quanto o anterior. Quase todas as mesas estavam ocupadas. Clientes faziam pedidos, alguns olhavam ao redor, impacientes à espera de um garçom. "Vika, a mesa 7 está esperando há 10 minutos. Chamou sua colega Marina, passando apressada com uma bandeja. "Já vou", respondeu Victoria, correndo até a mesa 7. O dia inteiro se transformou em um borrão de movimento constante. Ela não se sentou nem uma vez,
anotando pedidos, levando pratos, retirando mesas, forçando um sorriso para os clientes mesmo quando queria gritar de cansaço. Ao meio-dia, as pernas pareciam prestes a ceder e suas costas doíam de tensão. A cabeça ainda latejava, e ela se arrependeu de não ter tomado analgésico naquela manhã. Finalmente, sua pausa chegou. Victoria desamarrou o avental, entrou na sala de descanso e quase desabou no pequeno sofá. Fechou os olhos tentando relaxar, mesmo que por um instante. Precisava de café. Sem ele, não sobreviveria ao resto do turno. Com esforço, levantou-se, caminhou até a máquina de café e apertou o botão. O aparelho começou a funcionar, enchendo a sala com o aroma forte da bebida, enquanto o líquido escuro caía na xícara. Victoria encostou-se no balcão, observando silenciosamente. Vic. A porta da sala de descanso se abriu com um estalo. Helena apareceu, ofegante e visivelmente agitada. Seus olhos brilhavam, e as bochechas coradas denunciavam preocupação e ansiedade. Victoria se estremeceu. Lena! O que aconteceu? Helena entrou rapidamente, fechou a porta atrás de si e se aproximou. Você sabe que a ex-mulher do seu Max está aqui? Disse, quase sem fôlego. Victoria congelou, sem compreender de imediato. O quê? Murmurou, sentindo algo apertar dolorosamente em seu peito. Verônica! Repetiu Helena, baixando a voz. Ela está aqui, sentada no nosso café, junto à janela. E acho que está falando com o seu Max ao telefone. O sangue de Victoria pareceu congelar nas veias. Verônica, aqui. Isso não pode ser real. O que te faz pensar que é ela? Disse, a voz saindo rouca. Talvez você esteja enganada? Não, não estou, respondeu Helena com firmeza. Eu a reconheci pelas fotos que você me mostrou. Alta, loira, cabelos longos, roupas caras. Definitivamente é ela. E está no telefone com um sorriso satisfeito. E ouvi o nome que ela disse. Helena engoliu em seco. Ela disse, Max, você é inacreditável. Victoria agarrou a beirada da mesa para se manter firme, os joelhos ameaçando ceder. Não. Não. Isso não podia estar acontecendo. Maxime odiava Verônica. Ela tinha destruído a vida dele, levado tudo dele. Ele tinha dito que nunca a perdoaria, que ela estava morta para ele. Lena. Victoria conseguiu sussurrar. Isso pode ser qualquer Max. É um nome comum. O rosto de Helena suavizou-se, cheio de uma simpatia dolorosa. Vic, eu sei que é difícil ouvir isso, mas te garanto. Era íntimo. Não parecia que ela falava com um desconhecido. Parecia alguém próximo. Alguém que ela conhece muito bem. E se... Helena começou cautelosa, mas Victoria a interrompeu, a voz quebrando. Lena, não. Não pode ser. Lembra de como ele ficou depois do divórcio? Ele disse que ela foi o maior erro da vida dele. Ele disse que nunca a perdoaria. Homens não perdoam algo assim. Simplesmente não perdoam. Suas mãos tremiam. E pela primeira vez, Victoria percebeu que estava aterrorizada. Ela abaixou o olhar para a xícara de café à sua frente e percebeu que não conseguiria tomar sequer um gole. Tudo dentro dela se apertou, formando um nó duro e doloroso que parecia esmagar seu peito. Escuta, minha amiga, disse Helena suavemente, aproximando-se. Não quero te assustar. Talvez eu esteja enganada. Talvez seja apenas uma coincidência. Mas achei que você deveria saber. Você tem o direito de entender o que está acontecendo. Quer dizer o quê? Victoria respondeu, a voz cortante, erguendo os olhos. Que minha amiga escuta conversas alheias e tira conclusões do nada? Que ela está tentando me influenciar? Que meu marido, o mesmo homem que me preparou o jantar ontem à noite, está secretamente falando com a ex dele? Ela soltou uma risada amarga, cheia de incredulidade. Helena, isso é absurdo. Helena exalou lentamente e deu um passo para trás. Tudo bem. Talvez eu esteja errada, mas só... Por favor, tome cuidado. Não quero ver você se machucar.
Victoria não respondeu. Virou-se e saiu da sala de descanso, esquecendo completamente o café. Seu coração batia tão rápido que parecia que ia explodir. Caminhou pelo corredor em direção ao salão principal, parou na porta e respirou fundo, tentando se recompor. Ela precisava recuperar o controle. Não podia deixar que os clientes percebessem que algo estava errado. Victoria empurrou a porta e entrou no salão. Seus olhos imediatamente se fixaram na mesa junto à janela. E lá estava ela. Verônica sentava com uma elegância impecável, uma perna cruzada sobre a outra, vestindo um terno caro e sob medida. Seus longos cabelos loiros estavam perfeitamente arrumados, a maquiagem impecável. Segurava o telefone junto ao ouvido e sorria com aquele sorriso confiante, vitorioso, que parecia dizer que o mundo inteiro lhe pertencia. Tudo dentro de Victoria congelou. Seu coração pareceu parar por um instante, e depois começou a bater ainda mais rápido, tornando a respiração difícil. Um frio úmido escorria por sua espinha. Verônica desviou lentamente o olhar, como se Victoria nem existisse, e continuou a conversa como se nada acontecesse. "Vika, você está bem?" Marina, uma colega, surgiu ao seu lado. "Você está tão pálida." Victoria se virou bruscamente. "Sim, estou bem", conseguiu dizer, forçando a voz. "Só cansada." "Talvez você devesse se sentar?" Marina perguntou, preocupada. "Você realmente não parece bem." "Não, obrigada, vou me virar." Victoria se afastou, obrigando-se a caminhar em direção às suas mesas. Tentou não olhar na direção de Verônica, mas sentia sua presença em cada nervo, em cada respiração. Perguntas se amontoavam em sua mente, recusando-se a deixá-la se concentrar. E se Helena estivesse certa? O pensamento cortou como uma lâmina. E se Maxime realmente estivesse falando com Verônica de novo? E se aquele comportamento distante, aquela frieza repentina, não tivessem nada a ver com a perda do emprego, mas tudo a ver com ela? Victoria fechou os olhos e balançou a cabeça com força, tentando expulsar o pensamento. Não, isso era impossível. Maxim tinha sofrido demais por causa dela. Ele mesmo disse que aquele capítulo estava encerrado para sempre, que Verônica não existia mais em sua vida. Ele não poderia ser tolo o suficiente para cair na armadilha dela novamente. "Garçonete!" Uma voz aguda cortou o ar. Victoria endireitou-se, alisou a frente do avental e deu um passo de volta para a sala de jantar. Ela precisava trabalhar, precisava se manter firme. Não podia desmoronar ali onde todos podiam vê-la. A hora seguinte passou em um borrão. Atendeu clientes, carregou pratos, limpou mesas, movendo-se quase no piloto automático, mal consciente do que suas mãos faziam. Mas seus pensamentos sempre voltavam a Verônica. À ligação, ao sorriso frio e triunfante, ao modo como a ex-mulher de Maxime olhara por cima de Victoria, como se ela fosse insignificante. Eventualmente, o olhar de Victoria desviou-se para a mesa junto à janela. Verônica ainda estava lá, agora saboreando algo com delicadeza, cortando cada pedaço com uma elegância perfeita. Victoria viu-a levantar o celular, dar uma olhada na tela e sorrir, digitar algo rapidamente e então colocar o aparelho de volta sobre a mesa. Um calor de pânico percorreu Victoria. E se ela estivesse enviando mensagens para Maxime agora mesmo? E se estivessem planejando se encontrar? O pensamento de confrontar Verônica passou pela sua mente. Poderia se aproximar e exigir uma explicação, mas o medo a paralisou. Medo de ouvir uma resposta que destruísse tudo o que ela acreditava. "Vic, você pode anotar o pedido da mesa 4? Perguntou Marina ao passar. "Claro", respondeu Victoria, com a voz controlada, embora o peito estivesse apertado. Ela avançou novamente. Tentou não pensar em Verônica, mas cada vez que seus olhos se desviavam para aquela mesa, seu coração se apertava, como se alguém estivesse lentamente fechando um punho sobre ele. Victoria tentou afastar os pensamentos, forçando-se a focar no trabalho. Mas eles retornavam, incessantes, como moscas zumbindo na borda da mente. Passou mais meia hora antes que Victoria percebesse Verônica se levantando da mesa. Ela envolveu um casaco caro sobre os ombros, pegou a bolsa e caminhou em direção à saída.
Ao passar por Victoria, lançou-lhe aquele mesmo olhar frio, avaliador, e sorriu. Um sorriso leve, quase amistoso, mas havia algo por baixo. Algo afiado. Algo que fez Victoria estremecer. Verônica saiu do café e Victoria a observou ir embora. Por dentro, uma tempestade rugia. Medo, raiva, ciúme, desespero. De repente, Victoria percebeu que não podia permanecer ali, cercada por gente, barulho e movimento constante. Precisava ficar sozinha, mesmo que por alguns minutos. Ela olhou para o relógio. 3 horas restavam em seu turno. 3 longas, insuportáveis horas. E ela não tinha ideia de como iria atravessá-las. Vic, você tem certeza de que está bem? Marina reapareceu, com expressão ansiosa. Talvez você devesse ir para casa. Você parece péssima. Eu consigo me virar, murmurou Victoria, virando-se de costas. Mas por dentro, ela sabia que não estava se virando. Tudo estava desmoronando ao seu redor, e ela não podia fazer nada para impedir. Sentia-se impotente, como um pequeno barco lançado em um mar violento, prestes a ser engolido pelas ondas a qualquer instante. Victoria voltou para a sala de descanso, fechou a porta com firmeza e encostou-se nela, cobrindo o rosto com as mãos. As lágrimas surgiam, queimando atrás dos olhos, mas ela as conteve. Não podia chorar. Não podia mostrar fraqueza. Tinha que se manter firme. Ela pegou o celular e conferiu as mensagens. Nada de Maxim, nenhuma notificação, nenhuma resposta. Abriu a conversa deles e começou a digitar. Precisamos conversar. Mas apagou imediatamente. O que ela diria? Que tinha visto Verônica? Que suspeitava que o marido a estivesse traindo por causa de algumas palavras e uma ligação que uma amiga ouvira por acaso? Guardou o telefone e respirou fundo. Tinha que esperar até o fim do expediente. Iria para casa e falar com Maxim com calma, sem acusações. Talvez as coisas não fossem tão terríveis quanto pareciam. Talvez Verônica estivesse apenas de passagem pela cidade. Talvez aquela ligação não tivesse nada a ver com ele. O resto do dia passou em um estado de tensão contida. Victoria se forçava a trabalhar, a afastar pensamentos sombrios, a continuar sorrindo para os clientes. Quando o expediente finalmente terminou, ela estava exausta, completamente drenada. Trocar de roupa, despedir-se dos colegas e sair para o ar frio da noite parecia um esforço hercúleo. O crepúsculo já cobria a cidade, e o ar tinha ficado ainda mais gelado. Victoria estremeceu, puxou a jaqueta mais perto do corpo e seguiu em direção ao ponto de ônibus. No caminho, revivia cada momento do dia. A nota que deixara para Maxim, Verônica no café, aquele olhar, aquele sorriso e as palavras de Helena que insistiam em atormentá-la. Quando finalmente chegou em casa, a cidade já estava engolida pelas sombras do anoitecer. O ônibus atrasara no trânsito e a viagem parecera durar uma eternidade. Ela subiu as escadas lentamente, segurando firme o corrimão. As pernas doíam depois de tantas horas em pé, e a cabeça ainda latejava. Cada degrau parecia uma escalada impossível, e não apenas 3 lances de escada. Chegando à porta, retirou as chaves e destrancou-a. O apartamento a recebeu em silêncio e penumbra. Victoria entrou, tirou os sapatos e escutou. "Querido, você está em casa?" Chamou baixinho. Nenhuma resposta. Ela foi até a sala e acendeu a luz, ainda vazia. Nenhum sinal de Maxim, nem o casaco na porta, nem os sapatos perto do tapete. Pegou o celular novamente. Nenhuma mensagem, nenhuma chamada perdida. Discar o número dele trouxe apenas o silêncio da caixa postal. Victoria guardou o telefone e soltou um longo suspiro. Onde ele poderia estar? Ultimamente, Maxim raramente saía à noite, especialmente agora, sem trabalho. Talvez tivesse apenas ido à loja, ou saído para espairecer. Mas isso parecia improvável. Maxim não era alguém que vagueava sem propósito. Victoria retirou o casaco, pendurou-o e caminhou até a cozinha. Talvez ele tivesse deixado um bilhete. Mas o bilhete que ela havia deixado para ele mais cedo ainda estava lá, preso à geladeira. Intocado. Uma pontada aguda de decepção a atravessou.
Então ele nem sequer havia lido. Ela abriu a geladeira, pegou uma garrafa de água e tomou vários goles lentos. O líquido gelado trouxe um alívio momentâneo, mas não conseguiu dissipar o cansaço profundo que parecia agarrado aos seus ossos. Victoria olhou para o relógio. Já passava das 9. Precisava jantar, tomar banho e ir para a cama cedo. Amanhã seria mais um dia de trabalho e ela precisava descansar. Caminhou pelo corredor até o quarto e espiou o interior. A cama estava arrumada, tudo no lugar. Maxine claramente não estava em casa. Seguiu para o banheiro, planejando se lavar e remover a maquiagem antes do jantar. Mas assim que abriu a porta, Victoria congelou. Diante dela, a cena era algo que jamais esperava ver. A banheira estava cheia d'água, a superfície coberta por uma espuma espessa e branca. Sobre uma pequena mesa ao lado, repousava uma bandeja com frutas, maçãs, uvas, morangos. Velas estavam dispostas ao longo da borda da banheira, lançando uma luz suave e romântica, quente e acolhedora. Victoria entrou lentamente, quase sem acreditar no que via. Maxine havia preparado tudo aquilo para ela. Depois de tudo o que aconteceu, após a discussão de ontem, sua frieza, seu silêncio, seu coração começou a acelerar e um leve sorriso surgiu em seu rosto. Ela se aproximou, inalando o aroma suave e perfumado que subia da água. Estendeu a mão para testar a temperatura. E então, de repente, uma lembrança veio à tona. Naquela manhã, a caminho do trabalho, uma idosa cigana a havia abordado. Normalmente, Victoria teria ignorado alguém assim, mas a mulher segurou sua mão e olhou diretamente em seus olhos. Menina, ela raspou com a voz. Cuidado! Um homem amado e um banho quente. O mais doce dos venenos. Victoria descartou aquilo como um truque típico de cartomante, uma tentativa de arrancar dinheiro dela. Ela se afastou rapidamente, achando ridículo. Mas agora, aquelas palavras ecoavam em sua mente. Um homem amado e um banho quente. O mais doce dos venenos. Victoria tocou a água com a mão. E imediatamente sentiu uma dor ardente. Aguda, insuportável. Como se sua pele tivesse sido mergulhada em óleo fervente. Ela gritou e puxou a mão de volta, mas era tarde demais. A pele de seus dedos já estava vermelha, bolhas começando a se formar. A sensação de queimação se intensificava, espalhando-se pela palma da mão. Meu Deus! O que está acontecendo? Victoria gritou em meio à dor, pressionando a mão contra o peito. Sua pele queimava como se estivesse em chamas. Bolhas surgiam diante de seus olhos, se espalhando rápido, como um incêndio descontrolado. A coceira era tão intensa que ela sentiu a necessidade desesperada de rasgar a própria pele com as unhas, arrancar aquela dor de dentro de si. Sem pensar, ela correu até a pia, abriu a torneira no máximo e colocou a mão debaixo da água gelada. O frio trouxe um alívio breve, um suspiro que durou apenas segundos. Porque o ardor voltou ainda mais forte, pulsando, irradiando para o braço inteiro. Algo estava errado, muito errado. Uma reação, uma alergia violenta, súbita, cruel, causada por algo que estava na água. Horrorizada, Victoria olhou de volta para a banheira. O que tinha ali? O que ela tocou? A dor aumentava, crescendo como ondas, cada uma mais alta do que a anterior. O medo apertou seu peito, e ela entendeu que precisava de ajuda. Agora! Tremendo, correu para fora do banheiro, pegou o celular e discou o número de emergência, tentando controlar a respiração, tentando não entrar em pânico. Serviço de emergência, em que posso ajudar? Uma voz feminina, calma e treinada. Eu preciso de ajuda. Victoria arfou, lutando contra as lágrimas. Eu estou tendo uma reação alérgica muito forte. Minha mão está cheia de bolhas. Está queimando, está inchando. Eu não sei o que fazer. A voz do outro lado mudou. Profissional, direta, focada. Qual é o seu endereço? Victoria passou o endereço com dificuldade, respirando entre palavras. Uma equipe médica está a caminho. Não toque na área afetada. Se tiver um antialérgico em casa, tome um comprimido agora.
Certo. Obrigada. Victoria sussurrou, finalizando a chamada. Ela correu até o armário de remédios, encontrou a caixa, engoliu o comprimido e bebeu água sem nem sentir o gosto. Mas a dor não cedia. O ardor parecia acompanhar o ritmo de seu coração, batendo, latejando, queimando. Sentou-se no sofá, ofegante, e pegou o celular novamente. Ela precisava avisar Maxime. Ele tinha preparado o banho. Ele tinha visto a água. Ele sabia. Ela discou o número. Chamou uma vez, 2, 3, 5. Secretária eletrônica. O silêncio pareceu gritar dentro da casa. Max, por favor, atende. Ela sussurrou para o vazio. Eu não estou bem. Eu preciso de você. Colocou o celular no colo e ficou olhando para a parede, sem piscar, sem respirar direito. Onde ele estava? Por que não atendia? Junto da dor física, outra dor começou a crescer. Silenciosa, profunda, cruel, a dor da dúvida. Ele preparou aquele banho e simplesmente desapareceu. E agora não atende o telefone. 10 minutos se arrastaram como uma eternidade. E então, a campainha tocou. Victoria levantou de um salto e correu para a porta. 2 paramédicos estavam ali. Um homem e uma mulher, ambos com uniformes de ambulância, rostos sérios, experientes. Boa noite. Foi você quem chamou o serviço de emergência? Perguntou o homem. Sim, por favor, entrem. Victoria respondeu rapidamente, abrindo espaço. A paramédica observou Victoria de cima a baixo, mas seu olhar parou imediatamente na mão ferida. O que aconteceu? Perguntou, aproximando-se. Victoria estendeu o braço, tentando controlar a respiração. Eu toquei a água da banheira e tive essa reação. As bolhas apareceram na hora. A queimação começou imediatamente. Tudo aconteceu em questão de segundos. A paramédica examinou cuidadosamente a mão de Victoria, franzindo a testa. Parece uma reação alérgica de contato severa, disse ela, levantando os olhos para Victoria. Como exatamente isso aconteceu? O que havia na água? Eu não sei, Victoria admitiu, a voz trêmula. Meu marido preparou o banho para mim. Havia espuma, eu acho. Eu só toquei a água para testar a temperatura. Você tem alergia conhecida ou alguma coisa? Continuou a paramédica, retirando pomada e curativos da bolsa. Sim, Victoria assentiu. Algumas ervas, camomila e pericão. Não lembro de todos os nomes. Enquanto a paramédica começava a aplicar a pomada calmante, Victoria estremeceu com a dor. E seu marido sabia sobre essa alergia? A paramédica perguntou, ainda concentrada na mão lesionada. Victoria congelou. Maxime sabia? Claro que sabia. Ela lhe contara no começo do namoro. Uma vez ela tivera uma reação alérgica ao chá de camomila, e Maxime a havia levado correndo ao hospital, ficado ao seu lado, cuidado dela. Ele lembrava, não havia dúvida. Sim, Victoria respondeu baixinho. Ele sabia. A paramédica finalmente ergueu o olhar, e Victoria percebeu ali uma expressão de preocupação. Nesse caso, isso deve ser comunicado à polícia, disse firme. Se ele sabia da sua alergia e mesmo assim preparou um banho usando essas ervas, isso pode ser considerado um ato intencional de agressão. Não! Victoria exclamou, a voz cortante. Não, por favor, continuou, quase implorando. Não é necessário. Tenho certeza de que é um mal-entendido. Ele deve ter esquecido ou simplesmente não pensou. Ele jamais me machucaria. Isso é impossível. A paramédica estudou Victoria por um momento longo antes de suspirar. Muito bem, mas você precisa ir ao hospital. A reação é grave, disse calmamente. Você precisa de observação e tratamento adicional. Reúna seus documentos e itens essenciais. Victoria assentiu e entrou no quarto, apressada, preparando uma pequena mala. Passaporte, cartão de seguro, celular, carregador e uma troca de roupas. As mãos tremiam e ela lutava para fechar o zíper. A mente corria em pensamentos desordenados. Maxime não poderia ter feito isso de propósito. Simplesmente não podia. Devia ter sido um acidente. Ele provavelmente esqueceu da alergia. Isso era tudo. Pessoas esquecem coisas. Acontece. É normal. Ainda assim, uma voz interna sussurrava outra coisa. Sussurrava que havia coincidências demais.
Verônica no café. Maxim ignorando suas ligações. E agora esse banho, preparado com as mesmas ervas que lhe causavam alergia. Victoria se obrigou a afastar esses pensamentos. Não. Ela não acreditaria nisso. Não podia. Os paramédicos ajudaram Victoria a descer as escadas e ela entrou na ambulância. No caminho para o hospital, continuava tentando ligar para Maxim. Discava repetidas vezes. Mas cada vez ouvia apenas o toque incessante e, em seguida, a voz gravada na caixa postal. "Seu marido não está atendendo?" perguntou baixinho a paramédica ao seu lado. "Não", Victoria sussurrou, a voz fraca. "Eu não sei onde ele está. Ele pode aparecer no hospital assim que descobrir", disse a mulher suavemente, tentando acalmá-la. Victoria assentiu, embora uma dúvida apertasse seu peito. Como ele descobriria se não atendia às chamadas? A ambulância parou em frente ao hospital e Victoria foi levada diretamente à emergência. O médico examinou sua mão, fez as mesmas perguntas da paramédica e observou cuidadosamente o inchaço. "É uma alergia de contato grave", concluiu. "Vamos mantê-la sob observação durante a noite. Você receberá antihistamínicos e tratamento para a pele afetada. Se houver melhora, poderá ir para casa amanhã." "Obrigada", murmurou Victoria. Ela foi levada a um quarto de hospital e ajudada a se deitar na cama. Uma enfermeira preparou o soro e Victoria sentiu a dor ardente começar a ceder aos poucos. A medicação ajudava, mas a angústia no peito permanecia, firme e constante. Tentou ligar para Maxim novamente. "Toque! Caixa postal." Victoria deixou o telefone sobre a mesa de cabeceira e fechou os olhos. Lágrimas escorriam silenciosas por suas bochechas. Onde ele estava? Por que não atendia? Será que realmente não se importava? O quarto era pequeno, projetado para 2 pacientes, mas a segunda cama estava vazia. O silêncio que a cercava parecia pesado demais. Do lado de fora, o vento murmurava pela noite. Já passava da meia-noite. Ela estava exausta. Exausta do trabalho, das discussões, da confusão, da dor. Queria apenas adormecer e acordar em outra vida. Uma vida onde tudo estivesse finalmente bem. Mas o sono não vinha. Victoria permanecia deitada, olhos abertos, olhando para o teto, pensando no que a aguardava. Em como voltaria para casa e o que diria a Maxim. Se tudo aquilo realmente tinha sido um acidente. E nas palavras da cigana, que agora pareciam assustadoramente proféticas. Victoria acordou com uma luz intensa atingindo seus olhos. Piscou lentamente e percebeu que havia adormecido, afinal. A medicação finalmente havia feito efeito, embora ela nem tivesse sentido o corpo se entregando ao sono. A luz da manhã preenchia a janela. Tentou mover a mão e gemeu de leve. A dor agora era surda, suportável, mas ainda presente. Levantou a mão enfaixada. Tudo o que havia acontecido ontem não fora um pesadelo. Era real. A porta se abriu ligeiramente e uma enfermeira entrou com uma bandeja. "Bom dia", disse a enfermeira com um sorriso acolhedor. "Como você está se sentindo?" "Melhor", respondeu Victoria com a voz rouca, a garganta ressecada depois da noite. "A dor está mais fraca." "Que bom! Os antihistamínicos estão funcionando. Aqui está o seu café da manhã e a medicação. O médico vai te atender depois que comer." A enfermeira colocou a bandeja na mesinha de cabeceira e saiu. Victoria olhou para a comida. Mingau, chá, um pequeno sanduíche. Não sentia fome, mas forçou-se a engolir algumas colheres e beber o chá. Em seguida, tomou os comprimidos e recostou-se no travesseiro. O celular jazia ao seu lado. Ela pegou o aparelho. Nenhuma mensagem. Nenhuma chamada perdida de Maxim. Nada. Um vazio frio e oco se instalou em seu peito. Raiva e mágoa subiram novamente. Ela passara a noite no hospital, assustada e sozinha, e seu marido nem ao menos se preocupou em saber onde ela estava. Victoria discou o número dele. Caixa postal. Ela atirou o celular sobre a cama e fechou os olhos, a mão boa cerrada em punho. Queria gritar, chorar, bater em algo, mas não tinha forças nem para isso. Cerca de 1 hora depois, o médico entrou, examinou sua mão e disse que a recuperação estava indo bem, e que ela provavelmente poderia receber alta ainda naquela noite. Victoria assentiu, agradeceu baixinho,
e ficou novamente sozinha. Ela olhou pela janela, observando as nuvens deslizando lentamente pelo céu, tentando esvaziar a mente. Queria apenas existir, respirar, esperar que tudo aquilo terminasse. Por volta das 11 horas, a porta do quarto se abriu e Helena apareceu no batente. Seu rosto estava cheio de preocupação e compaixão. Ela se apressou e envolveu Victoria em um abraço delicado. "Minha querida, como isso aconteceu?" perguntou Helena, recuando um pouco e olhando para a mão enfaixada. "Só descobri hoje cedo. Marina me contou que você estava no hospital, então vim correndo." "Obrigada por vir", disse Victoria suavemente. "Não sei, Helena. Maxim preparou um banho para mim, mas havia algumas ervas na água. Eu toquei e a reação começou imediatamente. Bolhas, queimadura. Precisei chamar a ambulância." Helena franziu a testa e sentou-se na beira da cama. "Mas ele sabe das suas alergias, não é? Você me disse que ele sabia." "Sabe", Victoria assentiu. "Claro que sabe. Ele estava comigo quando eu tive a reação ao chá de camomila. Ele lembra." "Então como pôde fazer isso?" murmurou Helena, balançando a cabeça. "É incrivelmente descuidado. Talvez ele tenha apenas esquecido", respondeu Victoria, embora nem ela mesma acreditasse nas próprias palavras. "Ou não tenha pensado. Talvez tenha comprado aquela espuma de banho pronta e nunca checou o que tinha dentro. Ou ele fez isso de propósito", disse Helena baixinho, sem encarar Victoria. Victoria se virou para ela de repente, como se tivesse levado um golpe. "O quê?" Sua voz saiu tensa, quase sem ar. "Do que você está falando?" Helena não respondeu. Apenas fixou os olhos no chão. E Victoria viu com clareza. Helena sabia de algo. Algo pesado. Algo que ela estava tentando esconder. "Lena, fala!" exigiu Victoria, sentindo o coração acelerar dolorosamente dentro do peito. "O que você sabe?" Helena ergueu os olhos devagar. Havia dor ali. E culpa. "Vic, eu não queria te mostrar isso." Sua voz tremia levemente. "Mas depois do que aconteceu, você precisa saber a verdade." Ela abriu a bolsa, tirou o celular, desbloqueou a tela e entregou para Victoria. O mundo pareceu prender a respiração. As mãos de Victoria tremiam quando ela olhou para a tela. E então, tudo dentro dela desabou. A foto mostrava Maxim, do lado de fora, bem em frente ao café onde Victoria trabalhava. E ele estava abraçando Verônica, a ex-esposa. Os braços dela estavam enrolados em seu pescoço. O rosto dele estava próximo ao dela. Eles se olhavam, e naquele olhar havia algo íntimo, familiar. Algo que rasgou o coração de Victoria como vidro quebrado. "O que é isso?" Victoria sussurrou, a voz trêmula, quase inaudível. Quando isso aconteceu?" "Ontem à noite", respondeu Helena tristemente. "Eu estava saindo do trabalho, indo para o ponto de ônibus, e vi os dois. Tirei a foto porque eu achei que você precisava saber." Ela respirou fundo, a voz falhando. "Me desculpa, Vic. Eu sinto muito." Victoria continuou olhando a imagem, incapaz de desviar os olhos. Maxim e Verônica, juntos, como se nunca tivessem se afastado. Então Helena estava certa. Então aquela ligação no café foi com ele. Ele estava mentindo. Mentindo o tempo todo. Não, isso não pode ser." Victoria balançou a cabeça, as lágrimas já enchendo seus olhos. "Lena, não pode ser. Ele odiava ela. Ele disse que nunca iria perdoar o que ela fez com ele." "Eu sei, querida", murmurou Helena, apertando de leve o ombro de Victoria. "Eu também não queria acreditar. Mas a verdade está bem aqui. Ele tem visto ela. E depois disso, ele preparou aquele banho, com exatamente as ervas que te causam alergia." Ela olhou fundo nos olhos de Victoria, firme, direta. "Vicky, você entende o que isso significa?" Victoria levantou o olhar lentamente, como quem encara um abismo. Você acha que ele tentou me machucar?" Sua voz era um fio frágil, prestes a romper. "De propósito?" Helena respirou fundo, fechando os olhos por um instante antes de responder. "Eu não sei, Vic, mas existem coincidências demais. E isso é grave, muito grave. Você precisa registrar um boletim. Precisa ir à polícia."
Ela segurou a mão saudável de Victoria com firmeza. Eu estou falando sério. Se você tivesse entrado naquela banheira, a reação teria sido ainda mais forte. Você poderia ter perdido a capacidade de respirar. Você poderia ter morrido, Vic. Silêncio. Pesado, irrespirável, cruel. Victoria sentiu o chão sumir sob os pés. Victoria segurava o celular com força, os olhos fixos na imagem. Maxine e Verônica. O marido dela. E a mulher que um dia havia destruído a vida dele. E agora eles estavam juntos novamente. E ele estava pronto para... O quê? Remover Victoria para voltar para Verônica. A dor era insuportável. Não a dor física da queimadura, mas a dor da alma. Aquela que corrói por dentro e deixa sem forças até para respirar. Victoria fechou os olhos enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto. Eu o amava tanto, Lena. Sussurrou. Eu o amava desde a escola. Sonhei com ele. E quando nos reencontramos, achei que era o destino. Que éramos feitos um para o outro. Eu o ajudei, o apoiei, tirei-o da escuridão. Dei tudo de mim. E ele... Eu sei, querida, murmurou Helena, envolvendo-a em um abraço, enquanto Victoria enterrava o rosto no ombro da amiga e chorava. Eu sei, ele não merece suas lágrimas. Ele te traiu. Ficaram assim por vários minutos. Helena acariciava suavemente os cabelos de Victoria, tentando acalmá-la, enquanto Victoria chorava, liberando toda a dor que se acumulava dentro dela nos últimos dias. Finalmente, Victoria se afastou, enxugou as lágrimas e respirou fundo, devagar, tentando recompor-se. O que eu devo fazer, Lena? Perguntou com a voz ainda trêmula. Mande uma mensagem, respondeu Helena, firme. Diga que você sabe de tudo. Diga que, se ele não vier e se explicar, você irá registrar um boletim de ocorrência. Ele precisa entender que você não vai ficar em silêncio. Victoria assentiu. Helena tinha razão. Ela não podia simplesmente deixar passar. Maxine precisava se explicar. Precisava responder pelo que tinha feito. Ela pegou o celular, abriu o chat deles e começou a digitar. As mãos tremiam, mas ela se obrigou a escrever. Se você não aparecer, registrarei um boletim de ocorrência na polícia. Ela enviou a mensagem e apoiou o celular na mesa de cabeceira. O coração batia forte, como se quisesse escapar do peito. O que ele diria? Viria ou ignoraria até isso? Bom, disse Helena assentindo. Agora esperamos para ver. 1 hora se passou. Helena sentou-se próxima à Victoria. Tomaram o chá que a enfermeira trouxera, quase sem trocar palavras. Victoria se sentia esgotada, como se alguém tivesse sugado cada gota de força e emoção dela. Ela apenas esperava. Então o celular vibrou. Victoria o pegou. Uma mensagem de Maxine. Estou indo. Espere por mim. Ela mostrou a mensagem para Helena. Então ele se assustou, murmurou Helena. Bom, que venha e se explique. Mais 2 horas se passaram. Helena precisava ir para o trabalho no café. Antes de sair, abraçou Victoria com firmeza. Fique forte, minha amiga. Você vai superar isso. E lembre-se, não importa o que ele diga, não confie nele. Ele te traiu. Pessoas assim não mudam. Obrigada, Helena, sussurrou Victoria. Obrigada por estar aqui. Helena se foi e Victoria ficou sozinha novamente. Ela se deitou na cama, encarando o teto, esperando. Esperando enfrentar o homem que um dia amou mais do que tudo no mundo e que agora parecia um completo estranho. Finalmente a porta do quarto se abriu. Maxine apareceu no batente. Ele estava desleixado. Barba por fazer, olhos vermelhos de cansaço. Entrou, fechou a porta atrás de si e lançou um olhar para Victoria. Por um instante, seus olhos se encontraram e ela viu algo ali. Medo, medo real. Vika, começou ele, aproximando-se da cama. Amor, por favor, me perdoa. Não se aproxime, interrompeu Victoria, a voz fria como gelo. Fique onde está. Maxine parou, e então de repente caiu de joelhos ao lado da cama. Juntou as mãos como em oração e levantou o olhar suplicante para ela. Vika, me perdoa, repetiu a voz trêmula. Eu não sei o que me dominou. Foi tudo tão confuso. Eu não queria te machucar. Eu juro que não queria. Victoria soltou uma risada amarga, sem humor, sem vida.
Você se encontrou com a Verônica. Você a abraçou, disse, a dor atravessando cada palavra. E depois preparou para mim um banho cheio de ervas, às quais sou alérgica. E quer que eu acredite que foi coincidência? Maxim baixou a cabeça derrotado. Foi culpa dela, exalou. Verônica voltou há uma semana. Me escreveu. Disse que queria conversar. No começo recusei, mas ela insistiu. Falou que queria se desculpar, que se arrependia. E você acreditou, respondeu Victoria, sem emoção, com a voz quase morta. Acreditei, murmurou Maxim. Fui um idiota, Vika. Um completo idiota. Continue, disse ela, o tom cortante como gelo. Nós nos encontramos. Ela estava dócil, arrependida. Disse que não conseguiu me esquecer, que ainda me amava, que queria consertar tudo e recomeçar. Ele ergueu os olhos para os dela. Eu sei o quanto isso soa ridículo, mas ela sabe manipular. Você lembra? Sempre soube. E você caiu de novo, concluiu Victoria simplesmente. Caí. Ele assentiu sem se defender. Ela disse que queria nós dois de volta. E eu... Vika, estou implorando. Me perdoa. Eu realmente considerei. Pensei que talvez fosse uma chance de recomeçar. O peito de Victoria apertou. Ele quis deixá-la. Pela mesma mulher que já havia destruído a vida dele uma vez antes. E o banho? Ela perguntou, segurando as lágrimas com dificuldade. Você preparou aquilo para me eliminar? Não, gritou Maxim, desesperado. Não, eu juro. Verônica disse que seria um gesto romântico. Uma surpresa. Que você iria gostar. Ela me deu aquela espuma de banho, disse que era natural, cara. Eu não sabia. Não sabia que tinha as ervas às quais você é alérgica. Vika, eu nunca teria feito isso de propósito. Nunca. Victoria o encarou, os olhos vazios de piedade ou compaixão. Apenas uma fúria fria e ardente. Você estava pronto para me matar por causa da sua ex? Sussurrou entre as lágrimas. Isso, Max, isso é imperdoável. Quando eu receber alta, nunca mais quero ver seu rosto no meu apartamento. Você entende? Mas para onde eu vou? Max perguntou, confuso, levantando-se de joelhos. Vika, não tenho dinheiro nem emprego. Para onde eu deveria ir? Isso não é mais problema meu, disse Victoria, com frieza cortante. Você fez sua escolha. Agora viva com ela. Max a fulminou com o olhar, e naquele instante, a máscara de remorso caiu, revelando seu verdadeiro rosto. Que vaca você é! Sibilou pelos dentes cerrados. Eu fiz tanto por você. Casei com você, mesmo sabendo que você nunca foi do meu gosto. Apenas uma simples garçonete. E agora você me joga fora como lixo. Vá embora, disse Victoria em voz baixa. Vá antes que eu chame a segurança. Max hesitou por alguns segundos, queimando-a com um olhar venenoso. E então se virou, saiu do quarto, batendo a porta com força atrás de si. Victoria ficou sozinha. Sentou-se na cama, braços cruzados ao redor de si mesma, encarando o vazio. Lágrimas escorriam por suas bochechas sem controle. Ela não podia acreditar no que acabara de acontecer. O homem que ela amara por tantos anos era capaz de traição. Ele estava disposto a destruí-la por causa da ex, por causa da ilusão que ela havia criado. Agora Victoria encarava um longo caminho de recuperação, não apenas física, mas emocional. Ela precisaria reaprender a viver, a confiar, a amar. Mas naquele quarto de hospital, ela sentia apenas dor e vazio. Deitou-se novamente na cama, fechou os olhos e deixou as lágrimas fluírem livremente, chorando tudo. Amor perdido, esperanças despedaçadas, a cruel decepção de um conto de fadas que ela achava real. E sabia que depois dessas lágrimas, teria que se levantar e seguir em frente sozinha, mas forte.